A paz do Senhor a todos. Vamos realizar o segundo estudo sobre divórcios, os quais vêm se tornando comum entre casais cristãos. Estudo número 2. Para acessar o estudo completo, clique na foto menor à esquerda do nosso history e abaixo da seta. Recordando o estudo número 1, há somente 3 tipos de divórcios legais na Bíblia. Primeiro, feitos na ignorância da palavra. Atos 17:30. Segundo, provocados por adultérios. Mateus 19, 3 a 10. Terceiro, motivados por abandono. 1 Coríntios 7, 10 a 15. Divórcio com novo casamento realizado sem o amparo da palavra de Deus gera adultério. E o pecado é continuado, é ferida que sangra permanentemente. E nós temos que encontrar uma solução em Deus para cortar o pecado pela raiz. Viúvos são livres para casamentos. Por que os divórcios ilegais com novo casamento realizado sem amparo da Bíblia geram pecados continuados? Porque eles não extinguem o primeiro casamento que continua em vigor. E o segundo casamento, como é ilegal, gera adultério e continua pela vida afora. O pecado de fornicação continuada dos amaziados solteiros deve ser resolvido com o perdão de Deus e com um casamento legal. A palavra de Deus é muito clara em Mateus 5,32. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Nota, é preciso avaliar a questão considerando a eternidade. O caso é sério. Um líder cristão se divorciou de sua companheira de jornada que envelheceu, e ele, bem mais conservado, casou-se com uma mais jovem e bonita. Ele tinha obrigação de informar a igreja dos motivos que gerou o divórcio, mas, em soberba, não o fez, pois os melhores exemplos morais devem proceder dos líderes para que sejam copiados pelos fiéis. Essa omissão para com a igreja foi lamentável. Então ele deu a entender que se o divórcio foi feito sem amparo bíblico, o fato gerou adultério, que é pecado continuado enquadrado em 1 Coríntios 6, de 8 a 10, Gálatas 5, 19 a 21 e Hebreus 13, 4. Itens que determinam banimento do reino de Deus. E agora, milhões de pessoas estão nessa mesma condição, pecando e inseguras em relação à eternidade. Analisando, o cristão que conhecia a Bíblia e realizou o divórcio fora da legalidade bíblica e contraiu um novo casamento está numa situação que precisa ser resolvida o mais rápido possível diante de Deus. Uma luz no fundo do túnel. Isaías 43, 25 e 26. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Eis as razões de alguns divórcios sem amparo da Bíblia. Que a igreja esteja no controle e análise de alguns dos motivos de um divórcio. Primeiro, brigas, a famosa incompatibilidade de gênios. Segundo, perseguição, maus tratos e perigo de morte. Terceiro, troca de esposo, esposa por alguém mais jovem, mais bonito, bonita ou mais próspero, próspera. 4.
cônjuges drogados que tornaram a vida conjugal insuportável. Quinto, mágoas profundas que rejeitam o perdão. Sexto, cônjuges inocentes entre a cruz e a espada, traumatizados e à mercê do pânico. Acreditamos que somente Deus pode julgar e perdoar tais divórcios para o sossego e alívio de divorciados. Na Bíblia, não há nenhum texto-solução que admite realização de divórcios sem respaldo da palavra de Deus. E eles são muito abundantes entre o povo. Sim, aqui é um sério problema quando a pessoa conhece a palavra de Deus e por motivos drásticos, inevitáveis, foi forçada e realizou um divórcio ilegal e um novo casamento. E também quando alguém que cometeu adultério no passado sente o peso de um divórcio irreversível e com real arrependimento, sinceridade de coração diante de Deus, busca solução em perdão desse grave pecado. Em todos os casos citados, há um cônjuge inocente e ou culpado, arrependido em busca de uma solução em perdão pelo divórcio e novo casamento já realizado, e existe também o desejo de se consertar e obedecer a palavra de Deus. Há uma sincera busca de perdão de Deus para alívio, paz e descanso de espírito. Aqui não há lugar para os imorais, de mau caráter, promíscuos sexuais, devassos, não arrependidos, irresponsáveis, eternos sensuais que não valorizam o casamento e nem respeitam o seu cônjuge fiel. Então, onde não há legalidade bíblica e a nossa mão não alcança, a mão de Deus pode nos fornecer o acréscimo. Por isso tentaremos encontrar o caminho da misericórdia de Deus sem banalizar a palavra, e já temos real segurança. Deus é misericordioso. Salmos 106, versículo 1. Aleluia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mateus 9, 13. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Importante, muitos casamentos foram forçados, anulando a vontade da pessoa. Outros realizados na falsidade das mentiras, ocultando interesses financeiros e status social por parte de gente dissimulada que agiu de má fé. Será que Deus abençoa, une e faz aliança com pessoas dissimuladas? Fica aí a pergunta. A igreja, sem cumplicidade com pecados, deve se empenhar para orientar e conduzir pessoas ao real arrependimento com pedido de perdão a Deus, para dar um basta nesses pecados continuados de adultérios. É preciso fazer conserto com Deus, deixar os pecados e se libertar de preconceitos. Provérbios 28, 13. Esse versículo é importantíssimo. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem se arrepende, confessa pecados, pede perdão a Deus e os abandona para sempre, alcança misericórdia. Deixar o pecado para sempre determina fim das suas consequências e a pessoa fica livre. Nesse caminho, à procura do perdão de Deus, temos que utilizar as ferramentas da oração e dos argumentos biblicamente legais e verdadeiros. Consta que o rei Davi cometeu um adultério com Batseba e tramou a morte do seu marido para desposá-la. Então o Senhor enviou o profeta Natã para repreendê-lo. O rei Davi, em verdade, arrependeu-se, reconheceu o seu pecado e o Senhor imediatamente o perdoou desses graves pecados. Com o perdão de Deus, Davi continuou sendo rei de Israel. Portanto, que não haja preconceitos contra divorciados de boa fé. Leia 2 Samuel 11, 4, 17 e 12, 13.
todo pecado, exceto blasfêmia contra o Espírito Santo, tem o perdão de Deus. Cada caso é um caso, cada coração é um coração. Esperamos ter ajudado os divorciados que hoje buscam pelo perdão de Deus. Leia Mateus 12, 31 a 41 e 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Boa tarde, muito obrigado, até a próxima oportunidade.